Boa noite, igreja. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Sagrada Escritura no capítulo 11 da carta escrita por Paulo aos Romanos. Daremos continuidade à nossa série. Romanos 11, leremos dos versículos 1 até o 24. Nas últimas semanas, temos caminhado com o apóstolo Paulo através de uma das seções mais profundas teologicamente desta carta, se não de toda a Bíblia. Também fortemente carregada de maneira emocional. Nós vimos no decorrer dos capítulos 9 e 10, Paulo com o coração partido, falando acerca da nação a qual ele pertencia, Israel, que recebeu de Deus a revelação, recebeu de Deus a lei, os oráculos de Deus, porém acabou tropeçando na pedra angular, à medida que eles buscaram estabelecer uma justiça própria e rejeitaram a justiça que vem de Deus. Vimos isso no capítulo 10, essa referência principalmente no versículo 3. Ao chegarmos no capítulo 11, nós vemos uma atmosfera carregada por uma pergunta. Se o povo judeu tropeçou, no sentido de que não compreenderam o propósito da lei que foi dada por Deus, mas, na verdade, a utilizaram como busca pela salvação através do mérito, será que esse povo falhou tão catastroficamente a ponto de anular a promessa de Deus? Será que Deus o rejeitou de maneira final e determinante? É como Paulo inicia sua primeira pergunta, no versículo 1. Será que Deus rejeitou o seu povo? E posteriormente ele fará uma outra pergunta. Essas duas perguntas, no versículo 1 e no versículo 11, trazem para nós a divisão natural do texto. Então, o texto que nós trabalharemos hoje está dividido nesses dois pontos. Primeiro, que vai do versículo 1 ao 10, que eu intitulei como a graça que preserva um remanescente, e o segundo, que vai do versículo 11 ao 24, que eu intitulei como a graça que enxerta os gentios. O tema que temos diante de nós hoje é a resposta de Deus a essa pergunta. Por isso o título, Israel e a história da graça. Qual a relação da queda de Israel, com seu tropeço, com a história da graça, com a história da redenção? O que veremos de versículos 1 a 24 é um grande plano de Deus. E esse plano ele não foi frustrado com a queda de Israel, com a incredulidade deles. Pelo contrário, Deus utilizou a incredulidade de Israel para atrair os gentios, para enxertar os gentios na oliveira, utilizando a figura do apóstolo Paulo. Então, a grande tese aí é que Deus preserva um remanescente por pura graça. E ele usa a queda de Israel para alcançar os gentios e provocar ciúmes à nação de Israel. E nesse grande plano, ele mantém um só povo, enraizado nas promessas. E ao final também, não sei se os irmãos observaram, ele traz uma advertência aos gentios para que a gente não alimentasse em nosso coração algum tipo de orgulho, pensando que Deus haveria substituído a nação de Israel pelos gentios. Entrando propriamente no texto, nós vemos que a resposta a essa primeira indagação de Paulo, que é uma pergunta retórica, ele utiliza muito esse recurso, de progredir a sua linha de raciocínio através de perguntas que ele posteriormente vai responder. E a resposta dele não é hesitante, é um não muito forte. Poderia ser traduzido também como que isso jamais aconteça. É uma negativa muito enfática. E ele vai justificar essa negativa, ou seja, que Deus não rejeitou o seu povo,
baseada em dois argumentos principais. O primeiro é ele próprio. Ele vai dizer que ele também é israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. Então ele apresenta os seus distintivos como um elemento que compõe o povo de Israel. E nós vemos no testemunho bíblico que o apóstolo Paulo anteriormente era um profundo perseguidor da fé cristã. Então ele quer mostrar que alguém que se considerava como o pior dos pecadores foi alcançado pela graça de Deus, e ele sendo judeu. Então ele é uma prova viva da graça de Deus primeiramente, a coroa da graça, que alcança o mais vil pecador, mas também que o plano de Deus em relação ao povo de Israel não havia findado. Ele descreve a si próprio na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, dos versículos 13 a 15, como um blasfemo, perseguidor e insolente, mas que ele alcançou a misericórdia, pois isto ele fez no período de ignorância e incredulidade. Sobre ele transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. E ele conclui no versículo 15 que esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, como eu disse, a salvação de Paulo não era apenas um troféu da graça, mas a prova viva de que Deus não havia terminado a sua história com Israel. A segunda evidência que ele traz é uma evidência teológica. Ele introduz uma doutrina que ele já falou anteriormente, que é a doutrina do remanescente. Paulo ele afirma aí no versículo 2 que Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Essa expressão também nós vimos, por exemplo, no versículo 29 do capítulo 8, se os irmãos puderem abrir aí para nós vermos juntos. Capítulo 8, versículo 29. Paulo utiliza essa cláusula que é traduzida como conhecer de antemão. Ele diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Esse conhecer de antemão não é uma simples presciência da parte de Deus, mas envolve algo mais íntimo em relação a Deus, que é a fonte da eleição, e aquele que foi eleito. É uma expressão que aponta para algo que Deus fez, a eleição, e que ele o fez com extrema alegria, que causou grande alegria ao Senhor. Paulo ele vai falar extensamente sobre a eleição, que é de acordo com o beneplácito da vontade de Deus. E esse beneplácito exatamente expressa essa alegria que Deus fez, que Deus realizou, no qual não sabemos o motivo. Na verdade, o motivo está reservado no Senhor. Deus não previu, não viu nem previu nada na criatura para ser objeto dessa eleição. Portanto, por isso que falamos que a salvação é pela graça. E de fato é, porque nós não fizemos nada para construir alguma justificativa, alguma razão para que Deus operasse tamanho benefício em nossa direção. Portanto, o segundo argumento trata desse ponto. Deus elegeu o povo de Israel. Mas o grande diferencial que nós vamos ver de acordo com o avanço da argumentação de Paulo é que a eleição de Deus é para o remanescente. Então não era sobre todo o povo de Israel, ou seja, cada habitante, mas havia um verdadeiro Israel dentro do Israel nacional. Neste capítulo, ele reitera um argumento utilizado anteriormente, no capítulo 9, versículo 6, no qual ele faz essa distinção ele diz o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então já ali, Paulo evidencia isso, que a eleição de Deus não é sobre cada habitante da nação de Israel,
mas sobre um remanescente, qual ele elegeu pelo fato de ele ter conhecido de antemão. A eleição da graça é a demonstração que Israel, como um povo, não fora totalmente esquecido por Deus. E a partir dos versículos 2, parte B, até o 4, Paulo vai utilizar algumas ilustrações do Antigo Testamento para comprovar esse ponto. A história do profeta Elias. Elias, naquele período, estava fugindo de Jezabel e ele experimenta um sentimento de grande medo, de grande desespero. Ele olha para a apostasia que havia se instalado sobre o povo de Israel e clama ao Senhor em desespero, que é o que o apóstolo Paulo cita no versículo 3. Ele dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Elias achava que a fidelidade de Deus para com o povo dependia apenas dele. Ele olhava para sua volta e não via outros servos do Senhor, apenas ele. Porém, a resposta divina foi qual? Reservei para mim 7.000 homens, no versículo 4. Uma citação de 1 Reis 19, 18. Então, a resposta de Deus à indagação, ao desespero de Elias, é que ele havia reservado e conservado um povo que não se dobrou diante de Baal, as ofertas do mundo. Não que haja qualquer mérito neste povo, mas porque Deus tem o conservado, Deus tem o preservado. E isso não aconteceu só no período de Elias. Paulo fala no versículo 5 que nos tempos dele, e também podemos tomar como os tempos de hoje, sobrevive um remanescente segundo a graça de Deus. Então, a forma exata da expressão mostra que o que fez existir, o que trouxe à existência esse remanescente, é exatamente a eleição da graça. A eleição da graça é a fonte originária do motivo pelo qual o remanescente é preservado. E isso acontece hoje também, como eu disse. Não importa o tempo em que vivemos, as dificuldades, as lutas, a apostasia que vemos em nosso contexto. Deus sempre preserva os seus, Deus sempre mantém os seus. Deus estabeleceu, através da eleição, aqueles o qual Ele conheceu de antemão, de maneira amorosa, de maneira eletiva, e estes Ele preserva, Ele mantém através da sua palavra, através da sua igreja, nutrindo e preservando a fé destes. Com base na situação análoga dos dias de Elias, Paulo faz uma aplicação, como eu disse, para a sua própria época e conclui que continua existindo um remanescente, segundo a eleição. Em Romanos 9, 27, aparece também essa noção, quando ele diz: mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, uma citação do Antigo Testamento e já mostra essa realidade, de que Israel também não poderia se ensoberbecer, achando que, por ser o povo escolhido de Deus, eles já estavam salvos. Por serem da descendência de Abraão, dos patriarcas, eles já estariam salvos. Não. Deus escolheu, sim, o povo de Israel para receber a sua revelação inicialmente e ser luz para o mundo, mas os que de fato seriam salvos são os remanescentes. É um povo, um verdadeiro Israel dentro do Israel nacional. E este povo é aquele que de fato cria na vinda do Messias. Nós estamos num período da história posterior à vinda do Messias. Então, nossa fé é baseada, fulcrada na vinda do Messias, na vinda, na sua morte e na sua ressurreição. Porém, os judeus daquela época criam que o Messias ainda haveria de vir. O versículo 6, como Paulo diz, ele define a graça. Ele diz o seguinte: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário,
A graça já não é graça. Ele define a graça pelo seu oposto, né, sua antítese, que são as obras. E aqui ele enfatiza novamente que ele já falou reiteradas vezes em sua carta, que a salvação de qualquer indivíduo, seja judeu ou gentil, não se baseia no mérito, não se baseia na, nas obras dos homens, mas sim tem como base a eleição. Paulo não nos deixa confuso em relação à graça. E é algo interessante que a graça pressupõe que nenhuma realização de fato do homem deve ser quantificada ou contada nessa equação, seja manifestação de ações ou até mesmo a manifestação da sua vontade. Então, isso fica bastante evidente no capítulo 9, versículo 11, quando Paulo ilustra o nascimento dos gêmeos de Esaú e Jacó, no qual ele mostra que Deus havia escolhido Jacó antes mesmo do nascimento deles, mostrando que, de fato, a escolha de Deus não se baseia naquilo que ele previu de ações do homem, mas simplesmente no seu caráter santo e perfeito. Ele diz: e ainda não eram gêmeos nascidos, eles não haviam nem nascido, se referindo a Esaú e Jacó. Nem tinham praticado o bem ou o mal, não tinham realizado nenhuma ação, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, esses dois princípios, graça soberana e obras meritórias, elas são mutuamente excludentes. Não coexistem essas duas. A graça de Deus, a graça soberana de Deus, ela é derramada sobre os seus, não prevendo ou não baseada em suas obras. É claro que, com isso, não estamos dizendo, Paulo vai falar isso posteriormente, mas eu já adianto, que aqueles que são verdadeiramente salvos, filhos de Deus, não apresentarão fruto, não apresentarão boas obras. A diferença é que essas obras não são o motivo ou razão para que Deus os tenha escolhido, mas a razão está em Deus. O versículo 7 responde não uma pergunta que Paulo tenha registrado, mas talvez possa surgir em nosso coração, é que o que aconteceu então com o Israel como um todo? Ele resume falando que aquilo que Israel buscava, isso ele não conseguiu, mas a eleição sim o alcançou, e os mais foram endurecidos. Aqui ele reitera a ideia, embora ele não tenha evidenciado, mas ele fala de uma busca que era exatamente a busca relatada nos capítulos anteriores, que é uma busca pela justiça, através da prática de obras. Então, isso que ele buscava, Israel obviamente não conseguiu. Mas a eleição, sim, o alcançou. A eleição, sim, alcançou o remanescente, e assim Deus preservou o seu povo, a linhagem do qual o nosso Salvador, Jesus, viria. E ele fala, ele complementa dizendo que os mais foram endurecidos. E aqui ele mostra uma ação de Deus punitiva, uma ação judicial. Trata-se de um endurecimento judicial. Nós já vimos esta ação sendo realizada por Deus como forma de condenação contra a incredulidade humana. Em outra série, né, por exemplo, a de Êxodo, nós vimos Deus endurecendo o faraó por causa da incredulidade do seu coração, pela dureza do seu coração, mesmo diante das advertências reiteradas dadas a faraó, ele sempre voltava atrás, ele sempre se utilizava de estratégias erradas para enganar o povo, dizendo que iria liberá-los e posteriormente voltava atrás. E nós vemos ali no texto a ação de Deus como forma de punição a Faraó, o endurecendo. E aqui não é diferente, nós vemos isso sendo endereçado ao povo de Israel, grande parte dele. A exceção dos remanescentes,
recebem são endurecidos também por Deus. Como eu disse, não devemos excluir dessa equação a realidade que esse endurecimento vem pela incredulidade do povo, ou seja, não devemos excluir a responsabilidade daquelas pessoas pelo seu pecado. Os versículos 8 a 10 são mencionados trechos do Antigo Testamento para apoiar essa proposição que Paulo trouxe no versículo 7. Esse trecho de os mais foram endurecidos. Ele cita trechos de Deuteronômio, Isaías e Salmos para apoiar essa ideia de que o endurecimento foi realizado foi realizado pelo próprio Deus com um caráter judicial. Muitas das vezes, Deus age dessa forma com a incredulidade humana. Aquele que rejeita a palavra de Deus, que é o único remédio, a única saída para um homem, para o ser humano pecador. Ele está negando, ele está rejeitando o único remédio que pode salvá-lo, a única solução para a sua vida. Então, como resultado dessa negativa, como resultado dessa incredulidade, Deus pode realizar esse tipo de endurecimento, que é já o início das punições que Deus há de derramar sobre a incredulidade humana. Resumindo então esses versículos de 7 a 10, vemos aqui a graça eletiva de Deus que alcança alguns, no caso aqui o remanescente, e o endurecimento que recai sobre outros. Esse endurecimento ele não é arbitrário, como nós vimos, tem um motivo, tem uma base, é um julgamento divino sobre aqueles que, buscando a sua própria justiça, nesse caso do povo de Israel, rejeitaram a provisão de Deus. Portanto, o primeiro ponto, a resposta é clara. Deus não rejeitou o seu povo, mas ele tem soberanamente preservado o remanescente. O segundo trecho, que vai dos versículos 11 a 24, Paulo ele começa uma outra pergunta retórica. Agora Paulo ele vai explorar a finalidade do tropeço. Ou seja, Deus utilizou inclusive a incredulidade do povo de Israel para cumprir os seus propósitos. É algo que realmente nos deixa impressionados. A soberania de Deus encontra caminhos, utiliza inclusive o pecado humano para cumprir os seus bons, perfeitos e agradáveis propósitos. Isso é algo que nos deixa, é difícil realmente de compreender. É algo paradoxal para nós. No versículo 11, na parte A, ele vai dizer: então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Ou seja, o propósito do tropeço deles foi a destruição final? E a resposta é o mesmo não enfático, de modo nenhum. E aqui Paulo nos revela nos mistérios mais profundos da história da redenção. Ele vai utilizar exatamente esse termo mistério no versículo 25 desse mesmo capítulo. Ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Então ele nos mostra, ele nos revela esse mistério que já estava presente no Antigo Testamento, mas de uma maneira um pouco mais velada. E aqui ele traz plena claridade. Ele elabora esse princípio chamando de mistério. Paulo ele se refere com frequência no Novo Testamento, em seus escritos, utilizando esse termo mistério, que nada mais é que algo que estava como que escondido anteriormente, mas velado e que agora é revelado. E ele continua na parte B do versículo 11. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Então, a falha, o tropeço de Israel, trouxe ocasião para a salvação do mundo. A rejeição deles, como é dito no versículo 15, trouxe
reconciliação ao mundo. Deus, em sua sabedoria insondável, ele usou a desobediência de seu povo, o qual ele havia estabelecido uma aliança, para abrir as portas da graça para nós, os gentios ou não judeus. Nós que andávamos neste mundo sem Deus, desconhecendo a realidade, a revelação de Deus. Embora o desconhecimento de Deus não nos isentava da nossa culpa, mas Deus utilizou o tropeço de Israel em sua soberania para trazer o evangelho, trazer as boas novas a nós. E esse trecho me lembra muito essa forma de Deus de utilizar as ações humanas para os seus propósitos, me lembra muito a história de José, quando já governador do Egito, ele se volta aos seus irmãos após já tê-los perdoado, só que com a morte de Jacó, os irmãos de José ficaram com medo dele voltar atrás e puni-los por eles terem vendido José quando mais novo. E José fala para eles, ali no versículo 20 do capítulo 50, o seguinte: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então Deus tem esse poder de tornar mesmo ações malignas, mais perversas, pecaminosas de sua criatura, em bem. Por isso devemos confiar no nosso Deus. O nosso Deus, declaramos sempre que Ele é soberano. E de fato é, inclusive sobre as coisas que acontecem de mal sobre nossas vidas. Ele observa, ele tem tudo sob o controle. E ele tem o poder de tornar aquilo que em nossa experiência vivencial é algo ruim, o qual não vemos solução, em bem, como nós vimos aqui na vida de José e também na história da redenção. Temos um exemplo claro aqui com o povo de Israel. A incredulidade deles não anulou a promessa de Deus, ele permanece fiel à sua aliança, que foi estendida a nós através deste ato. Paulo prossegue argumentando. Ele diz no versículo 12: Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, quanto mais a sua plenitude. E novamente no versículo 15: Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Nós veremos posteriormente, mas Paulo, ele parece também encadear, na verdade ele encadeia, de fato, a continuidade do plano de Deus. Se pela rejeição, incredulidade do povo judeu, Deus inseriu os gentios em sua igreja, em seu corpo, ele também tem como plano utilizar a grandeza do evangelho, o avanço do evangelho, para produzir ciúmes à nação israelita, aos judeus. Nós veremos isso a seguir. Um ponto importante a se destacar aqui, que Paulo também nos mostra, é que este plano de Deus em relação a trazer o povo gentil à sua igreja, a compor o corpo de sua igreja, já era previsto no Antigo Testamento. Nós vemos aqui a promessa dada a Abraão, dizendo que através dele, em ti, seriam benditas todas as famílias, as nações da terra, em Gênesis 12, 3. Também vemos no Antigo Testamento o envio de um missionário, o profeta Jonas, a uma nação gentílica, a nação dos ninivitas. E isso também mostra que Deus já tinha planos de estender a sua graça para além dos limites de Israel. Só que no Antigo Testamento ainda estava em forma de sombras, de uma forma mais velada. E o Novo Testamento mostra, de fato, descortina de maneira clara e evidente os planos de Deus para a inclusão dos gentios na salvação.
Bom, como eu disse, esse não é ainda o fim do plano de Deus. Versículos 13 a 14 nos mostra o propósito da salvação dos gentios, que é, por sua vez, provocar ciúmes a Israel, provocar Israel à emulação e assim salvar alguns deles. Paulo fala no versículo 14: para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvam. Aqui vemos novamente o sentimento do apóstolo Paulo de desejo, de grande preocupação com seus irmãos, de que através do seu ministério, através do avanço do seu ministério, o povo de Israel deixasse o ódio de lado, o rancor, a perseguição em relação aos cristãos e dessem lugar aos ciúmes e assim se rendessem ao Evangelho de Cristo. Paulo começou essa sessão da epístola declarando exatamente isso, esse amor pelos seus compatriotas. Vimos isso no capítulo 9, versículos 1 a 5. E nesse trecho ele mostra que, à medida que a glória da igreja é continuamente manifesta, seus compatriotas veriam a grandeza do evangelho. E isso acontecendo, eles poderiam se converter, se tornarem cristãos, servirem a Jesus Cristo. Paradoxalmente, a incredulidade de Israel visa a sua própria fé, a sua própria redenção. Aquilo que começa com a incredulidade faz com que os gentios sejam inseridos e posteriormente é utilizado para atrair o próprio povo de Israel, dentro dessa lógica, desse grande plano de Deus. Portanto, a fé dos gentios, longe de ser prejudicial a Israel, torna-se um instrumento de Deus para atraí-los novamente, para promover a salvação de Israel. Para explicar essa inter-relação entre judeus e gentios, Paulo utiliza a figura da oliveira. Nós vemos aí nos versículos 16 a 24. É uma figura ilustrativa que mostra exatamente esse ponto da relação do povo judeu e do povo gentil dentro do plano maior de Deus. Paulo utiliza duas metáforas aí, na verdade. Primeira, as primícias e as massas, e posteriormente a raiz e os ramos. Ele considerando a parte pelo todo para desenvolver seu ponto de vista. E um ponto que é mostrado aqui por Paulo, logo no início, no versículo 16, ele fala: se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. A ideia aqui, o ponto é que a santidade das primícias ou da raiz é transmitida à massa e os ramos. A questão é como é que isso acontece, né? O que Paulo quer dizer com isso? Antes de mais nada, é bom a gente entender quem são esses entes aqui da figura que Paulo nos traz. As primícias, bem como a raiz, há uma certa discussão em relação ao que apontaria. Alguns tendem a ir pela direção de falar que é Cristo, outros em relação a cristãos judeus, ou seja, o remanescente. Mas, olhando os versículos 17 e 18, a imagem que emerge desses versículos, e, em paralelo, o versículo 28, que está um pouco fora do nosso trecho, mas que fala que Deus ama Israel por causa dos patriarcas. E tendo também como pano de fundo o versículo 5 do capítulo 9, a maioria dos comentaristas tende à direção de que as primícias e a raiz sejam uma referência aos patriarcas, bem como a promessa de Deus dada a eles. Então, a ideia de as primícias e a raiz transmitir santidade à massa e aos ramos vem desse conceito de não que os patriarcas tenham em si mesmo algo próprio para transmitir, mas que, por intermédio das bênçãos de Deus concedidas aos patriarcas, eles funcionam como receptores e transmissores dessa promessa.
E é nesse ponto, nesse sentido, que ocorre essa transmissão. E também o fato de Deus ter separado os patriarcas para um propósito específico dentro da história da redenção, um papel histórico salvífico. Seguindo a figura que Paulo utiliza, portanto, as primícias e a raiz são os patriarcas, os ramos são os judeus e os gentios. Os ramos naturais é o Israel étnico. Paulo diz que alguns desses ramos foram quebrados, no versículo 17. E no versículo 20 ele explica por quê. Pela sua incredulidade, eles foram quebrados. Os ramos bravos somos nós, os gentios, que pertencíamos a uma oliveira brava, ou seja, uma oliveira não cultivada. E nós fomos enxertados no meio deles, ou seja, no meio dos ramos naturais. E no versículo 20 ele explica o porquê que nós fomos enxertados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Então, fomos enxertados na oliveira por causa da fé em Cristo Jesus. A graça de Deus, o Evangelho, nosso Senhor, foi plantado em nossos corações. E através da ação do Espírito Santo, atuando em nós e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, fomos atraídos por Deus e nos rendemos a Ele. E assim fomos enxertados nesta oliveira e participamos deste corpo de Cristo. Porém, Paulo traz uma advertência para nós, e aqui é específico para o povo gentil, a partir do versículo 18. Paulo mostra que há um perigo real de arrogância da nossa parte. Isso é extremamente aplicativo para nós. Os gentios podem olhar os judeus incrédulos e dizer como que nós tivéssemos os substituído. Era o que estava acontecendo provavelmente no contexto original que Paulo registrou essa carta. Ele não incluiu essa advertência à toa. Paulo estava combatendo um sentimento de superioridade, de arrogância e de vanglória, ou seja, um orgulho pecaminoso dentro da igreja, entre os cristãos de Roma. Havia surgido esse sentimento em relação aos judeus, um sentimento de superioridade, que surgia exatamente dessa interpretação errônea que Paulo já corrigiu já no início, de que o povo de Israel não foi deixado de lado. Essa advertência traz uma aplicação importante para nós, porque, da mesma forma, não devemos considerar que os gentios substituíram os judeus, muito menos nutrir rancor ou ódio pelo povo judeu. Pelo contrário, devemos, assim como o apóstolo Paulo, orar pelos judeus, orar pela sua conversão. Essa vanglória não deve partir em relação aos judeus e nem propriamente por nossas realizações. Como nós vimos no decorrer desta carta, nós estamos firmes, no versículo 20, por causa da fé. E essa fé é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Nós, num dado momento da nossa experiência cristã, nós de fato cremos e confessamos a Cristo. Mas essa nossa, por assim dizer, ação ou manifestação da nossa vontade só foi possível porque Deus antes trabalhou em nosso coração, com o Espírito Santo nos convencendo. E aí sim fomos levados a uma profissão de fé, a uma declaração de dependência única e exclusiva da obra de Cristo. Então é importante que tenhamos isso no nosso coração, de não rejeitarmos o povo judeu, mas orarmos por sua conversão, bem como também de nossos pares, ou seja, os gentios, os não-judeus. Muitas das vezes, esse orgulho se instala no nosso coração à medida que observamos o procedimento daqueles que estão à nossa volta e consideramos que realmente eles não fazem jus à graça de Deus. Vemos a malignidade do nosso vizinho, do nosso amigo de trabalho, do nosso chefe, e achamos que realmente ele está distante e não receberá ou não é digno da graça de Deus.
devemos olhar com olhos amorosos, assim como Paulo olhava para os seus irmãos, segundo a carne, os israelitas, que não considerava de forma pessoal as perseguições ou ódio que eles nutriam contra o povo cristão. Mas mesmo assim, orava por sua conversão, a ponto de preferir que ele fosse amaldiçoado, mas que o restante do povo fosse recebido por Deus. Então devemos orar e pedir a Deus que Ele trabalhe em nosso coração para que tenhamos o mesmo sentimento de Paulo em relação ao amor que ele manifestava em relação aos seus pares. Essa advertência, ela é baseada em 3 razões. Primeiramente, dependência. Nós não podemos ser orgulhosos porque, lembre-se, você não sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Somos sustentados pelas promessas, pela promessa e pela aliança que Deus estabeleceu. Em segundo lugar, humildade. A nossa posição, ela é preservada por causa da fé que Deus implantou em nosso coração e não por mérito. Então, a nossa postura diante de Deus e diante também dos demais deve ser de gratidão a Deus e de temor. Temor porque, da mesma forma que Deus não hesitou em executar juízo sobre a incredulidade do povo de Israel, vemos aqui a advertência de Paulo, de que ele também não hesitará em nos punir, se for necessário. Versículo 21 diz: Porque Deus, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Devemos, portanto, considerar a bondade e a severidade de Deus. Essa advertência que Paulo dá ao povo gentil, ao povo cristão gentil, ecoa o que ele acabou de dizer em relação ao povo judeu. Devemos ter muita atenção para não cairmos na mesma falha que levou os judeus a serem quebrados. A incredulidade como resultado também da soberba de seu coração, em buscar estabelecer a sua própria justiça. Portanto, devemos reconhecer que todo o benefício espiritual procede como pura dádiva de Deus, como um puro presente de um Deus gracioso. E precisamos, de fato, nos despir desse orgulho e adotar uma atitude de temor e humildade. Esse temor ele vem exatamente do fato de Deus executar juízo. Vemos aqui no início que Deus derramou sobre aquele povo incrédulo endurecimento. Esse alerta ele ganha um contorno mais vívido e vivencial ao final do versículo 22, no qual Paulo fala: Para com você, e aqui ele está se referindo ao povo gentil, cristão, a bondade, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. É muito importante que tenhamos em mente aqui que Paulo, embora esteja falando de eleição, nesse aspecto explicitamente, ele está se dirigindo à igreja. E assim como hoje estamos aqui reunidos como igreja, devemos analisar, sondar o nosso coração, como tem sido o nosso procedimento, nossos caminhos. Não é errado você virar para o irmão advertindo, falar: se você for incrédulo, se você negar a Cristo, você não será salvo. Nós não estamos considerando aqui a eleição. É uma advertência. E isso deve ser acolhido no nosso coração, a fim de que sondemos o nosso coração e constantemente, diante do Senhor, confirmemos a nossa eleição. A eleição vem de Deus.
a doutrina, o conhecimento dessa doutrina, não serve para julgarmos o outro, mas sim considerarmos a nós mesmos. E a cada dia observarmos se de fato estamos apresentando fruto de arrependimento. Esse conceito da salvação final ser ou depender, por assim dizer, de uma fé contínua, está presente no Novo Testamento. A salvação é mediante a fé somente, mas não é uma fé sozinha. Ela é acompanhada de fruto. Paulo em Romanos 8,13 vai dizer: porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 6 e 14, é dito: Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Paulo continua, concluindo agora, nos versículos 23 e 24, ele fala sobre uma esperança para Israel, que ele já tocou no decorrer desse trecho. Ele diz no versículo 23, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Não sabemos exatamente os contornos dessa ação soberana de Deus que está inclusa nesse grande mistério que Paulo está nos falando. Mas através desses versículos nós temos pelo menos dois fundamentos para essa esperança em direção a Israel. Primeiro é a condição da esperança, que é a fé. No versículo 23 nós vemos que a condição para a restauração de Israel é que eles também se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então eles precisam abandonar a incredulidade. Eles precisam se render a Cristo através da fé que é derramada sobre eles. E em segundo, o poder da esperança. Essa esperança é baseada na onipotência de Deus, no Deus que é todo-poderoso. Ele conclui no versículo 23, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então, algumas correntes escatológicas falam sobre esse período de restauração do povo de Israel. A Bíblia não estabelece de maneira exaustiva como isso acontecerá, mas nos mostra que o acontecer, o trazer à realidade isso, passa por esses dois aspectos. Deus tem poder, Deus é onipotente, e assim ele pode restaurar o povo de Israel, mas essa restauração virá através da fé em Jesus Cristo. Assim como nós também fomos inseridos na oliveira, mediante a fé. Concluindo, meus irmãos, esse texto nos mostra e nos traz alguns princípios importantes para nós aplicarmos em nossa vida. Primeiro, a graça de Deus ela é soberana e eletiva. Deus nunca ficou sem testemunho no decorrer da história. Ele sempre manteve, ele sempre preservou um remanescente. Nós, pela graça de Deus, compomos esse remanescente. E como vimos aqui, não compomos por nada que Deus tenha visto em nós de bom ou previsto que faríamos, mas compomos única e exclusivamente segundo a eleição da graça de Deus. Em segundo, a graça de Deus ela é misteriosa e proposital. Vemos aqui a manifestação da soberania de Deus a tal ponto dele ter o controle, inclusive, sobre as realizações mais de suas criaturas. O tropeço de Israel ele é utilizado para que os gentios fossem inseridos na igreja.
Em terceiro, a graça de Deus ela exige humildade e temor de nós. Nós, gentios, somos pertencíamos à oliveira brava, a uma oliveira não cultivada. E Deus nos arrancou de lá e enxertou na oliveira, que é a igreja dele. Portanto, não devemos nutrir qualquer tipo de orgulho por isso. Longe disso, devemos ter amor e consideração pelo nosso próximo e orarmos por sua conversão, pedirmos a Deus para que também atue sobre eles da mesma forma que atuou sobre nós. E por último, e finalmente, a graça de Deus, ela é fiel. Deus é fiel em suas promessas. Deus é fiel à sua aliança. A resposta de Paulo em relação aos judeus, de que a história deles com Deus não terminou, é prova disso, de que Deus cumpre a sua aliança. E da mesma forma, podemos confiar em Deus, que Ele levará a bom termo a nossa história, no sentido da história da redenção. Podemos confiar que, embora o contexto atual seja de grande dificuldade, lutas e adversidades, temos um Deus em que podemos confiar, temos um Deus em que podemos apresentar nossas queixas, nossas lutas e nossas adversidades, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele conhece intimamente cada um de nós e cuida de cada um de nós. A advertência de Paulo serve para que, de fato, tenhamos uma postura sincera diante de Deus e analisemos o nosso coração. Mas temos a confiança de que Deus preserva os seus santos. Ele conserva, assim como foi a resposta que ele deu a Elias, que ele conservou, ele preservou 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Que essa palavra nutra a nossa fé, nutra a nossa perseverança diante de um mundo vil. E que possamos, até a vinda do nosso Senhor, ao retorno do nosso Senhor e Salvador, batalharmos, permanecermos firmes, pois é o que Paulo quer nos encorajar também. Amém? Mesmo assentados, eu peço aos irmãos que curvem a fronte, estaremos realizando uma oração. Deus amado, Pai bondoso, obrigado, Senhor, por tua palavra, que nos instrui, nos dirige, santifica a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade, pelo teu amor, que nos atraiu. Nós que andávamos outrora de acordo com a inclinação da nossa natureza, segundo a nossa natureza pecaminosa, Pai. E o Senhor nos resgatou deste mundo vil, nos trazendo para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. E por isso somos gratos, Senhor. Somos gratos também porque o Senhor detém em suas mãos o controle de todas as coisas, e isso traz uma paz indizível ao nosso coração. O Senhor controla a história, o curso desse mundo. E por isso, Pai, podemos descansar debaixo das tuas poderosas mãos. Pedimos, Pai, que a tua palavra permaneça em nossos corações e frutifique. Que o teu Santo Espírito nos auxilie em todas essas coisas, a abandonarmos aquilo que não nos faz crescer, mas pelo contrário, nos envergonha. Tenhamos força, tenhamos, através da atuação do seu Santo Espírito em nós, a força necessária para não incorrermos mais nas mesmas falhas, nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Tira de nós, do nosso coração, qualquer sentimento de altivez ou orgulho e implanta, Pai, em nosso coração a verdadeira sede e amor pelas almas que estão à nossa volta
a fim de que possamos proclamar o teu santo evangelho através de nossas vidas, sim, mas principalmente através de palavras, pois a verdadeira fé vem pelo ouvir e o ouvir da tua palavra. É o que pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.